Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip. Vamos falar sobre o novo técnico do Flamengo, segundo o Diário Record de Portugal, Paulo Sousa. Ele que estava treinando a seleção polonesa, segundo o Diário Record, será o novo técnico do Flamengo, né? E assim, é uma notícia que deve deixar os torcedores flamenguistas bem desapontados depois de toda a expectativa de um retorno de Jorge Jesus, né? Do técnico que fez tanta história, para alguns, o maior técnico da história do Flamengo, né? E assim, Paulo Souza de longe acho que é o nome dos que foram sondados, talvez o que gera menos empolgação, né? Porque é o currículo menos vencedor dos que foram falados, né? A gente fala assim, até o Rui Vitória, por mais que as pessoas não gostem, até porque ele tem uma relação bem brigada com o Gabigol, ele é bicampeão português, né? Ele tem um currículo bom no final das contas, já foi quartas de final em Champions League. Falaram do Vitor Pereira, que também foi bicampeão português. Falaram de Paulo Fonseca, tricampeão ucraniano. Também que isso aí não é lá super coisa do futebol, mas ele já treinou times como a Roma, né? Isso joga um pouco a favor dele, né? E acabaram em Paulo Souza, né? Dos 5 nomes principais, né, que a gente viu, né? Esses que realmente, assim, parecia algum interesse do Flamengo e pelo menos conversar, porque foi falado também do Valverde, mas eu tenho uma impressão ou de que o Braz nem sabe quem é o Valverde, pelo nível, assim, dos critérios que ele está usando, de falar de só ir atrás de técnico português, né? Porque ele acha assim, o Jorge Jesus deu certo porque ele é português, não tem nada a ver com as ideias, né? A maneira que ele pensa futebol, não tem nada a ver com isso, é porque ele era português, a nação que define a competência. Parece isso, né? Assim, eu não sei se era porque o Valverde não era português ou porque ele nem conhecia o cara, o que, assim, não dá pra ficar chocado. Tem gente que não conhece essas pessoas e trabalha assim com futebol. É chocante, mas é verdade, né? E assim, né? O fato é que ele tava olhando para esses nomes e o Paulo Souza tem uma coisa entre todos esses nomes. Eu acho que ele é o mais barato, né? Porque Paulo Fonseca é caro, né? Ele tava na Roma, então o salário da Roma para padrões brasileiros com certeza é mais caro, né? A gente teve outros técnicos que já estiveram no Campeonato Português em alta, então eles seriam também técnicos mais caros. O próprio Jorge Jesus não é o técnico mais barato do mundo, então assim, ele é um nome mais barato. Ele é um nome por causa muito pelo currículo, né? Qual é o currículo de Paulo Souza, né? As pessoas que estão curiosas, né? Ele é um técnico que foi auxiliar do Filipão em 2006, né, na seleção de Portugal, treinava as seleções de sub-16, aí ele começou a ter uns trabalhos pequenos, né, trabalhou no campeonato inglês, né, trabalhou com o Queen's Park Rangers, com o Leicester, né, o Leicester de hoje é um time mais relevante, né, um time de maior tamanho, que briga mais lá em cima, de maior orçamento, mas na época era um time bem assim, qualquer coisa, né. Aí ele trabalhou no campeonato israelita, né? Ele trabalhou no Maccabi Tel Aviv quando foi campeão israelita, trabalhou no Basel quando foi campeão suíço, né? São os maiores títulos da carreira dele, né? Ele rodou aí, teve trabalho na Fiorentina, teve trabalho também, não sei se é futebol chinês ou japonês, mas assim, alguns trabalhos, né? Alguns mais notáveis foi no Maccabi Tel Aviv no Basel, mas a maior parte dos trabalhos são marcados assim, até por volume ofensivo, mas defesas que deixavam muito a desejar. Tem trabalhos dele que a média de gols sofridos por jogo é de 1,8. Isso quer dizer no campeonato de 38 rodadas, mais de 60 gols sofridos, né? Então, assim, é uma média que gera preocupações. Se isso vai ser repetir no Flamengo, é outra coisa, né? Eu acho assim, são outras circunstâncias, cada trabalho é diferente, a situação de cada time em relação aos seus campeonatos, mas o fato é que, assim, são coisas que levam bastante preocupação, porque ele não tem aquele trabalho que você bate assim e fala, nossa, que trabalho, esse cara, se ele conseguir repetir isso, vai ser, assim, vai dominar esse futebol. Porque era algo que você poderia ter com o Vitor Pereira, com o Paulo Fonseca, até mesmo o Rui Vitória, o Benfica que foi campeão português dele, né? Teve excelentes campeonatos. Então, assim, são coisas que geram, assim, um pouco de preocupação, né? Porque as pessoas estão com medo dele ser um Abel Ferreira, né? Pode ser, óbvio, o Abel Ferreira ganhou 12 Libertadores, mas quando a gente olha pro time dele jogando, né? Não é algo que te encanta, não é algo assim que explore também o máximo de potencial dos seus jogadores. Me desculpa, né? Eu sei que vocês são fãs do Abel Ferreira, mas, cara, eu olho pro Palmeiras dele, eu não acho um time espetacular, incrível e tudo isso, né? Mas no final das contas, né? Eu acredito que ele é um técnico mediano entre os portugueses. Isso para o Flamengo, né, para o time que tem as contas em dias, pelo que tudo indica, né, por um investimento tão grande,
é bem decepcionante, né? Porque você vai para a Europa para acabar com o técnico da Polônia, uma seleção que está na repescagem, mas muito mais pelo Lewandowski, porque não é uma seleção que mostra, nossa, é muito bem treinada. Você vê a Polônia jogando, você não vê assim grandes valores coletivos. Tudo bem, a seleção não tem muito talento. Se a gente for falar, é uma seleção formada por motoboys, né, eletricistas e pedreiros de meio período, pode ser. Mas, cara, a questão é, a gente vê seleções também bem limitadas que conseguem trazer grandes valores de futebol. Ou o caso da Dinamarca. A Dinamarca, obviamente, tem seus nomes. Assim como a Polônia tem o Lewandowski, mas, cara, a Dinamarca joga muito mais futebol. E a Polônia, assim, a gente viu na Eurocopa, todos os gols marcados foram do Leva. E alguns gols foi o Leva que achou sozinho. Então, assim, é preocupante isso, né? Ao meu ver, de que o Flamengo fez todo esse bafafá ali para tentar ir atrás apenas de um técnico que, na melhor das hipóteses, eu acho que é comum. A torcida eu acho que não vai ficar muito feliz com isso, mas eu acho que isso mostra e comprova uma coisa. O Marcos Braz não entende de futebol. Essa diretoria de futebol do Flamengo é boa de palanque, mas de trabalho mesmo, a gente tá vendo que não é lá grandes coisas. É só olhar aqui dos técnicos últimos, assim, desde o Dorival. O único que foi realmente bom foi o Jorge Jesus, e foi muito um acidente que ele estava assim, aqui, ele estava sendo sondado pelo Atlético antes, e deu sorte o Flamengo de que o Atlético Mineiro, no dia que ele estava na Independência, quando o Levi Coupe estava pressionado, venceu o Flamengo com a menos, e isso custou o emprego do Abel Braga. Aí com isso, o Jorge Jesus, que estava lá, ficou disponível e foram atrás dele. Foi mais um acidente do que, nossa, uma pesquisa refinada de futebol, né? Embora ele sempre tente falar, não, a gente já estava pensando nele há muito tempo, porque é marketing. Você fala, não, a gente é competente, a gente estava pensando nisso há muito tempo, mas olha depois, é o Torrente, que ninguém conhecia, um auxiliar perdido do Guardiola, que, convenhamos, só tinha um trabalho na vida que não era bom, que era lá na Major League Soccer, foi o Rogério Ceni e o Renato Gaúcho, muito coisas de momento, né, que tinha gente pedindo, né, na torcida, na época, antes deles entrarem, e assim, a gente tinha questionamento sobre o Rogério no lado ofensivo, né? E realmente, assim, ele tinha até suas qualidades, mas também tinha vários problemas. E foi um cara duro de vestiário de se lidar. E o Renato Gaúcho, um cara que teve seus bons momentos, mas já mostrava sinais, assim, de queda de desempenho. Então, é a diretoria que não sabe muito o que quer, as ideias de jogo entre eles não se conversam. Então, assim, vamos ver. E assim, eu posso dizer do Paulo Souza, talvez uma coisa que gere uma coisa positiva ele escala o Flamengo no 4-2-3-1, né? Um esquema que o time já está mais acostumado, então não vai ser uma quebra muito grande esquemática, de sistema, entende? A organização do time vai ser mudada mais pela maneira que trabalha a bola e não pela maneira de posicionamento dos jogadores. Isso é bom porque tende a dar um encaixe mais rápido nas ideias do próximo treinador. Mas vamos ver, pode ser que ele surpreende, pode ser que ele calhe minha boca aí e faça o Flamengo brigar pelo título de novo, né? Assim, porque esse ano ficou 13 pontos atrás, o Atlético acabou sendo campeão com uma certa antecedência, né? Mas eu acho que com ele talvez o Flamengo fique mais combativo. Eu acho que, de fato, ele é melhor do que o Rogério Ceni e melhor do que o Renato Gaúcho. Mas ele é melhor até que ponto? Esse que, na minha opinião, é o X da questão. Vamos ver, né? Mas tudo indica que Paulo Souza é o novo técnico do Flamengo. Gente, por esse vídeo é isso, tudo nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.